sou Chiara Aires, sou médica intensivista, sou membro da Society of Maternal Fetal Medicine, sou médica rotina do Hospital Samaritano de Botafogo, no setor de terapia intensiva, e médica rotina do Hospital da Mulher Eloneida Studert, no CTI da UTI materna, certo? Para a gente começar essa exposição, eu coloquei umas premissas na aula que eu acho que é um olhar importante que a gente precisa ter sobre a gestante. E a primeira delas, que a gente não pode começar sem falar, é que a gestante não pode ser pior atendida apenas por ser gestante. E, infelizmente, a gente esbarra com esse tipo de coisa ainda na nossa assistência em pleno 2020, né? A gente precisa trazer um momento do Covid, onde a gente já tem um momento no nosso país de uma elevada taxa de mortalidade materna, onde inclusive nos grandes centros como Rio de Janeiro, a gente tem ainda um nível de mortalidade ascendente. Então a gente traz uma pandemia crítica, desconhecida para a nossa população médica e para a nossa população leiga, um quadro com uma mortalidade expressiva sobreposto a um quadro de uma mortalidade elevada, o que faz com que a gente tenha ainda um cuidado a mais para conduzir essa paciente no nosso território brasileiro. É importante a gente ressaltar novamente uma assistência heterogênea ao longo de todo o nosso território. E é importante a gente ter em mente também que a gente precisa, na gestante, lembrar que temos sintomas sobrepostos, que as alterações fisiológicas da gravidez se sobrepõem, se somam a alterações infecciosas com sinais de alerta. Assim como na sepse, a gente tem no terceiro trimestre uma leucometria que pode chegar normal até 16 mil leucócitos, e isso em outras condições também é um sinal de infecção. Nós temos uma gestante progressivamente mais taquipneica, né? Por uma redução do volume de expansibilidade pulmonar, por um aumento do volume uterino. Nós temos uma paciente com uma anemia dilucional ao longo da evolução da gestação, onde o aumento da eritropoiese, né, da liberação de mais hemácias no sangue, não acompanha, não é proporcional ao aumento do volume plasmático, uma vez que essa paciente tem uma demanda de um débito cardíaco maior ao longo do tempo, então gera uma anemia dilucional. E isso faz com que essa paciente já seja uma paciente no terceiro trimestre, já mais taquipneica, às vezes com uma fala levemente entrecortada, e que isso numa população não gestante funcionam isoladamente como sinais de alerta de uma infecção por Covid ou qualquer outra infecção que manifeste uma alteração importante de sistema respiratório. Então é importante ter essas alterações em mente, né? Um outro dado que a gente precisa ter em mente antes de analisar a gestante COVID é que nós temos conscientemente documentadas em vários estudos, desde os mais revistos agora de 2016 para frente, que nós temos falhas conscientes na documentação de sinais vitais essenciais e que possam inferir gravidade na admissão da gestante, na triagem, no SPA ou em qualquer outra admissão. E um sinal vital muito falho, né, em termos de registro, é a frequência respiratória e a oximetria de pulso, por incrível que pareça. Algo que vai ser de extrema importância que a gente possa conduzir essa paciente com segurança no momento do Covid. Então, reforço que toda assistência a uma paciente gestante é preciso ter sinais vitais como frequência respiratória, pressão arterial, oximetria de pulso, frequência respiratória, nível de consciência e temperatura axilar, tá? Infelizmente, isso não é óbvio, né? Também é importante a gente ter em mente que nem tudo que vai acontecer em 2020 vai ser Covid-19. A gente ainda precisa lembrar que existe um leque de patologias que continuam existindo e, mais ainda, que eles também se somam com a gestante Covid-19. A pré-eclâmpsia vai continuar existindo, a diabetes gestacional vai continuar existindo
E essas patologias podem se sobrepor a um quadro de uma gestante com Covid-19, o que faz com que a gente tenha ainda mais atenção para conduzir. Um último detalhe, antes da gente entrar propriamente dito na nossa aula, é que foi visto mundialmente que a gestante não apresenta uma forma mais severa de manifestação da Covid-19, que a severidade, que a gravidade da doença se coloca da mesma forma que a população não gestante. Então, nós não estamos observando um olhar diferenciado, uma gravidade maior, uma fatalidade maior nas pacientes gestantes, tá? E no Brasil, especificamente nessa manifestação, a gente está tendo um número grande de pacientes jovens infectados com o Covid e com desenvolvimento de formas graves. Por uma análise ainda superficial, o M dos homens infectados jovens de formas graves é superior ao número de mulheres que manifestem a forma grave da doença. Entretanto, há relatos, sim, de mulheres grávidas e não grávidas evoluindo para formas graves da doença e de forma até rápida, tá? Então, abrindo o leque para a gente não pensar só em Covid, precisamos pensar na sepse, que também é algo que é um calcanhar de Aquiles para nós nas gestantes, né? É uma ferramenta que a gente precisa buscar ainda mais na avaliação inicial de abordagem na triagem. Nós precisamos pensar nos eventos embólicos também. Nós precisamos pensar que um desconforto respiratório numa paciente gestante que já tem uma hipercoagulabilidade como uma alteração fisiológica da gestação também pode apresentar um quadro emboligênico e a gente tem que pensar como diagnóstico diferencial. Assim como outras causas de infecções respiratórias nas gestantes que podem se manifestar de forma grave, como, por exemplo, o H1N1 e outras infecções, já que a gente conhece que o sistema imunológico da gestante, principalmente no terceiro trimestre, ele tende a manifestar a expressar uma infecção viral com um potencial de gravidade maior. Tá bem? Então, vamos seguir. Vamos lá. Eu vou me basear bastante no protocolo da COG e da SMFM, onde ele pega os sinais e sintomas e ele classifica em alguns subgrupos, que seriam a forma assintomática, a forma leve, a forma moderada, com uma manifestação severa e uma manifestação crítica. Onde esse diferencial que a gente vai tentar buscar na triagem e numa análise imediata, numa admissão, vai fazer com que a gente tenha uma segurança em direcionar essa paciente para um setor de internação mais apropriado, ou para uma enfermaria ou para uma unidade de terapia intensiva. Ou ainda, selecionarmos que essa paciente possa ficar em casa, sendo acompanhada pelo seu ginecologista e obstetra de uma forma ou como telemedicina ou só com acompanhamento do seu pré-natal habitual. Então, uma forma assintomática, como o próprio nome diz, é uma paciente que tenha documentadamente uma contaminação pelo Covid, mas que não tenha manifestação nenhuma. A manifestação leve, ela se expressa através de sintomas gripais, mas na ausência de qualquer sinal de dispneia, de uma frequência respiratória mais alta, de uma falha entrecortada, de uso de musculatura acessória, e ela não tem alteração radiológica pulmonar. A manifestação moderada já é marcadamente presente uma alteração respiratória como dispneia, alteração da gasometria arterial, uma saturação refratária, uma saturação em ar ambiente maior que 93% e ainda um quadro de febre refratária. A COG coloca que é uma temperatura em torno de 39 graus, persistente, e ela é refratária ao uso de antitérmicos, tá? Então, na forma moderada, a gente já teria alteração respiratória, alteração de imagem e uma alteração de gasometria arterial e expressa na oximetria de pulso uma saturação acima de 93%, tá?
A manifestação severa se sobrepõe à manifestação moderada, porém, você tem uma hipoxemia mais marcada, você tem um aumento de acometimento de área pulmonar, onde fica em mais ou menos 50% do pulmão comprometido, e quando você dosa, né, a gasometria arterial e você faz uma relação entre o quanto você oferta de oxigênio e o quanto de pressão arterial de oxigênio você tem na gasometria arterial, essa relação é menor que 300. Então, isso já chamaria atenção para uma manifestação severa. E a manifestação crítica é quando você tem notoriamente uma disfunção orgânica associada, o choque ou uma falência respiratória. Sobre internar essa paciente, que eu acho que é o que a gente precisa, a gente fica um pouco mais ansioso, né, de como conduzir essa paciente. Existe esse organograma da ACOG, da SMFM, que eu sugiro que vocês possam até avaliar e analisar ele ao longo, com um pouquinho mais de calma, onde ele vai induzindo você a responder perguntas que vão fazendo você triar essa paciente sobre uma forma moderada, severa e crítica, e a partir de então ele te direciona para uma internação. Em que tipo de unidade de internação seria encaminhada essa paciente? Então, inicialmente, ele coloca uns sintomas mais típicos do COVID, que seria a tosse, uma dificuldade de respirar, uma fala entrecortada, sintomas gastrointestinais, uma temperatura axilar acima de 38 graus Celsius. E se você tem esses sintomas, você precisa ser conduzido para uma avaliação clínica. Se você não tem esses sintomas, você faz a sua rotina habitual de consultório. E aqui ele vai te direcionando a respeito de perguntas importantes e específicas para você considerar o seu risco. E aí eu chamo a atenção para vocês algumas perguntas em relação à parte crítica, que eu acho que é mais importante a gente ter em mente. Então, marcadamente, para essa paciente, um grau de dificuldade respiratória, lembrando que é uma avaliação de oximetria que não é estática, ela é dinâmica também. Então, a paciente precisa ser avaliada em termos de oximetria, tanto no repouso, quanto uma oximetria após uma dinâmica. Subir uma escada, tem um teste que ela senta e levanta durante 1 minuto, ou que ela faz uma marcha estática, onde ela caminha no próprio lugar, e você consegue observar se ela tem perda de oximetria de pulso e se ela taquicardiza, tá? Então, isso é uma pergunta importante, uma avaliação importante para a gente falar. E a partir de então, você vai direcionando essa paciente. Então, vou deixar para vocês terem um olhar mais direcionado dessas perguntas num outro momento mais calmo, mas vou passar aqui para um resumo que eu fiz em relação a isso. Então, se na sua avaliação essa paciente vai preencher os critérios de forma assintomática e de forma leve, como a gente colocou na avaliação anterior, essa paciente vai ser conduzida em domicílio, tendo, claro, um contato direto com a sua equipe médica e uma reavaliação ambulatorial, no máximo em 14 dias, tá? Então, assim se sucederá. Qualquer outra pergunta que seja respondida por essa paciente e medicamente lhe infira a classificar essa paciente de um grupo de risco moderado a uma forma crítica de intervenção, você precisa que essa paciente seja admitida e acolhida no ambiente hospitalar. E ele coloca mais uns comemorativos. Não só a classificação para COVID, como a forma respiratória alterada, como a imagem pulmonar com mais de 50% de acometimento, mas ele também se sobrepõe a algum outro sinal importante, como, por exemplo, a saturação menor que 95%. Eu lembro que na população não gestante, o nosso corte tem sido em torno de 93%, 94%, mas na gestante foi inferido pelas sociedades que o corte de 95% seja o corte de alerta ideal. Lembrando sempre da avaliação dinâmica que eu comentei anteriormente,
certo? Então, formas moderadas, severas e críticas merecem internação, ou ainda pacientes que tenham uma saturação menor que 95% numa avaliação dinâmica. Ah, Chiara, mas a minha paciente satura 95%, durante o teste de uma marcha estática de 1 minuto no lugar, a saturação foi para 90%, a frequência cardíaca subiu para 160%. Essa paciente precisa de internação hospitalar. Por mais que em repouso ela mantenha uma oxigenação adequada. Isso é um indicativo de que essa paciente pode evoluir com sintomas de gravidade, com sinais de gravidade, tá? E ainda, grávidas Covid-19 ou confirmadas ou suspeitas que tenham ainda uma hipertensão não controlada, uma diabetes gestacional ou não que esteja em descontrole, que sejam portadoras de insuficiência renal crônica, que tenham doenças cardiopulmonares crônicas ou algum grau de imunodeficiência, seja essa imunodeficiência adquirida através de medicação ou nata, por alguma patologia que ela tenha desenvolvido. Essa sobreposição de grávidas Covid, mas qualquer um desses pontos merece internação para um olhar mais individualizado e atento dessa paciente. E o que é importante lembrar para vocês é que a paciente Covid-19, na verdade, qualquer paciente Covid-19 tem uma velocidade de deteriorização muito rápida. É um paciente muito dinâmico e que quando você acha que você está correndo à frente dele para deixar o ambiente seguro, ele te passa a perna e ele pode afundar rapidamente. Então, é um paciente que tem que ser muito avaliado e ele tem que ser dinamicamente revisto ao longo dessa internação hospitalar ou durante o momento que ele tiver sobre uma avaliação, uma triagem hospitalar de qualquer forma. Sobre ainda a condição de internar a paciente ou não. A ACOG faz uma ressalva de uma forma muito fulminante e muito grave que pode acontecer nos pacientes com Covid-19, que é a síndrome de tempestade de citocinas, que ela acontece sim. Nós tivemos a infelicidade de termos uma paciente confirmada no Samaritano, era uma paciente não gestante, mas é um quadro muito marcado, onde você tem uma liberação de citocinas muito grande na corrente sanguínea, e esse paciente se apresenta com uma síndrome inflamatória muito grave, com uma temperatura, uma febre refratária, mais de 40 graus, e ela não baixa com analgésico antitérmico regular. Ele tem um nível muito elevado de ferritina e um choque, uma vasodilatação grande. Essa imagem que vocês estão vendo da lâmina foi uma biópsia, foi um aspirado de medula que nós fizemos e documentando a síndrome hemofagocídica que acontece nesses pacientes com uma síndrome de tempestade de citocinas. Então, esse paciente merece uma internação repentina, por isso que a febre refratária é um sinal de alerta colocado nos slides anteriores, para a gente estar sempre atento nesse perfil de paciente, por mais que ela não tenha algum outro sintoma, então a febre é muito marcada. E aí existe uma tabela que é um score para você poder pontuar essa paciente, para ver se ela tem risco, se ela se enquadra nessa síndrome de tempestade de citocinas. Então, você tem como parâmetros a temperatura e você vai pontuando esse score. Se você tem hepatomegalia ou esplenomegalia, o quanto de citopenia você tem, se em uma linhagem, 2 ou em 3, o nível de triglicerídeos, o fibrinogênio, a ferritina, que é sempre muito alta. Se você observar, maior que 6.000 de ferritina, você pontua 50 pontos nessa tabela. Graus de disfunção hepática, hemofagocitose no aspirado de medula, e essa aqui é a documentação na lâmina que a gente fez, e o grau de imunossupressão. Essa tabela, apesar de liberada pela COG, ela não é validada em gestante. Tá? Ela é usada para um público não gestante, mas ela é orientada para que a gente tenha essa forma de manifestação em mente, porque isso ocorre, isso é rápido e a gente precisa documentar para poder tratar de uma forma diferente.
que é um suporte clínico invasivo, intensivo, e se faz imunoglobulina nesses pacientes e se abre um outro leque de terapêuticas específica para isso, com uma evolução muito grave, tá? Então, vamos lá. Então, nós triamos na nossa paciente, nós avaliamos o risco dessa paciente, nós resolvemos interná-la. Então, vamos ver aqui como é que a gente conduz essa paciente internada. Primeira coisa que eu preciso é de uma monitorização completa. E eu vou bater o martelo em cima disso, porque eu vou lembrar que todas as nossas bibliografias que nós fizemos revisão de mortalidade materna, nós tivemos um grande número de sinais vitais essenciais que não foram registrados em momento nenhum nas pacientes que foram a óbito, tá certo? Então, uma monitorização completa. E, mais do que isso, uma frequência de aferição dos sinais vitais. É claro que numa paciente que me inspire mais cuidado, eu vou aferir o sinal vital de 2 em 2 horas. Uma paciente menos crítica, eu vou aferir esse sinal vital de 4 em 4, de 6 em 6. E eu lembro que essa paciente permeia por todo o momento dessa internação, beirando tanto para uma forma mais grave, quanto caminhando para uma forma mais branda. Isso é importante lembrar. Tá? Não só engessar no seu serviço, que essa paciente tem que ser avaliada de tanto em tanto tempo exclusivamente, tá certo? Então, monitorizamos, definimos um tempo que esses sinais vitais vão ser avaliados e nós coletamos um laboratório amplo. Amplo com que sentido? Amplo para que a gente possa documentar algum grau de disfunção orgânica inicial na chegada dessa paciente. Então, a gente notoriamente pede um hemograma completo, um coagulograma, o nível de dedímero, de troponina, de interleucina 6, LDH, PCR, procalcitonina, ferritina, uma gasometria arterial com lactato, uma função hepática, renal, eletrólitos. Então, a gente tem a possibilidade de, nesse momento, fazer um inventário dessa paciente nesse momento inicial. E mais importante ainda, marcar na chegada dessa paciente quanto tempo de sintoma ela já tem. Porque a gente vai conseguir sobrepor o laboratório, se tem alteração ou não, o tempo de sintoma dessa paciente, mais a imagem pulmonar, para a gente mais ou menos tentar inferir se ela vai ter uma evolução benigna ou maligna nesse momento, tá? Então, junto com essa coleta laboratorial, a gente faz a pesquisa para COVID, e o método de ouro é o SWAB com o PCR, e a gente coleta um painel viral. Por que a gente coleta um painel viral? Porque a gente precisa excluir que essa paciente tenha uma manifestação grave, por exemplo, de um H1N1. Se a gente isolar uma influenza nesse painel viral, eu vou estar fazendo um diagnóstico que eu tenho um tratamento específico para ela, com oseltamivir, e que essa paciente provavelmente não vai ser COVID positivo, tá? É importante trazer um dado aqui, que de todas essas pacientes, os pacientes em geral, até não gestantes, né, lá no Samaritano que nós coletamos, nós não isolamos em nenhum paciente H1N1. Nenhum. Então, como a gente tem acesso ao painel viral rapidamente, em torno de 2 horas, nós não fizemos no nosso protocolo Tamiflu empírico. Já no serviço com as gestantes, a gente tem um delay maior para ter esse retorno. Então, para todas as nossas gestantes, a gente fez o oseltamivir empírico para poder cobrir, obviamente, uma manifestação grave, caso fosse H1N1 e a gente não deixasse isso passar, tá? O eletrocardiograma é importante e muito importante porque para a gente ter uma avaliação desse intervalo QTC, porque em alguns serviços que desejem usar a azitromicina ou que desejem usar a hidroxicloroquina, apesar de muito controverso, a gente precisa documentar o intervalo QTC, porque se ele for maior ou igual a 450, é contraindicado o uso da medicação e no nosso protocolo a gente primeiramente tiraria a hidroxicloroquina se estivesse fazendo uso e num segundo momento tiraria a azitromicina também. E é importante lembrar que alguns antidepressivos, que os macrolídeos, que as quinolonas e que outras classes medicamentosas sobrepostas, elas fazem o alargamento do intervalo QT, o que pode abrir a possibilidade de uma arritmia maligna e a gente acabar tendo um desfecho grave
que podia ter sido evitado. Então, por isso, a documentação do eletrocardiograma na chegada é muito importante, assim como a revisão desse eletro em 48 horas, caso o primeiro QTC seja normal, tá? E temos a imagem pulmonar. E de que forma essa imagem pulmonar pode ser feita? O padrão ouro, na atualidade, é a tomografia de tórax. Mas lembrando a diversidade que nós temos no nosso território e também no nosso hospital, a gente não tem a possibilidade de tomografar todas as pacientes, a gente tem um advento do ultrassom de tórax que vem sendo indicado, um point of care, com uma análise de mais ou menos 12 segmentos da área pulmonar, e ele vai avaliando cada segmento, gerando uma pontuação final, para que você tenha uma noção do quanto desse pulmão está cometido, se há indicativos de uma consolidação que possa te sugestionar uma infecção, uma co-infecção bacteriana, ou ainda que possa ter um quadro de uma congestão pulmonar associada, que assim valha. É importante ressaltar só que esse método ele é operador dependente, que a gente demanda de um treinamento para conseguir ter esse olhar do ultrassom de tórax e que as alterações em vidro fosco presentes no COVID, elas são muito periféricas. E isso traz uma certa dificuldade para a gente avaliar esse parênquima pulmonar através do ultrassom de tórax, porque isso pode se confundir, né, em linhas A e B com um quadro de congestão, tá bem? Mas o padrão ouro é a tomografia e o que a gente tenta sugerir no nosso serviço é, mesmo tendo a tomografia de tórax, você também tem um raio-x de tórax no D0 dessa paciente para que você possa ter claramente na sua cabeça a imagem radiológica de chegada, porque vai ser mais fácil acompanhar a internação através do raio-x do que a frequência de tomografias, né? Lembrando que a gente ainda tem a questão fetal. Mais do que isso, eu preciso ainda de uma avaliação fetal, então sempre que eu puder ter um completo time multidisciplinar para avaliar essa paciente, eu preciso de um registro da equipe da obstetrícia em relação à vitalidade desse bebê, uma ausculta, sonar, ultrassom, Doppler, o que for pertinente para cada fase gestacional, tá? E assim, como toda paciente grave que é admitida, na sua chegada, vou repetir, na sua chegada é importante ter um plano multidisciplinar traçado no momento ainda de calma sobre o momento e a via de parto. A gente não tem que definir isso na hora do caos. Nós precisamos definir isso no momento de chegada, analisando a idade gestacional, avaliando essa vitalidade fetal, avaliando a condição do status materno dessa paciente, de comorbidades ou não, o desejo dessa família, e é por isso que é na chegada dessa paciente que é importante uma conversa e uma definição de estratégia para tal. Aqui eu fiz um adendozinho em relação à imagem pulmonar para vocês verem, né? Então, a imagem pulmonar em vidro fosco é a imagem típica que nós temos no COVID-19. Lembrando que o vidro fosco não é típico para o paciente COVID. Outras alterações respiratórias geram imagens em vidro fosco, como, por exemplo, congestão, como, por exemplo, outras alterações virais, até algumas pneumonias eosinofílicas podem gerar imagens sugestivas, e a imagem radiológica congruente da mesma alteração vista na tomografia, como eu falei, é importante esse marco do D0 dessa paciente. E aqui embaixo vocês estão vendo pontuados em 1, 2, 3, 4 até o 12, são as áreas onde o transdutor do ultrassom de tórax passou para poder fazer uma avaliação e determinar o score de como que essa paciente tem esse parênquima acometido ou não, e o método é validado sim para a gestante, tá certo? E aí vem a grande questão. Uma vez que essa paciente foi internada, uma vez que a minha avaliação foi feita e que eu preciso monitorar essa paciente e observar, já que eu falei que essa deteriorização pode ser muito dinâmica, aonde eu interno essa paciente? Em que unidade eu interno? E aqui tem esse organograma também, liberado pela COG para SMFM, que é exatamente os critérios que você precisa seguir para definir se essa paciente precisa de terapia intensiva ou não.
Então, é interessante a gente poder olhar com calma também, isso está disponível no site das sociedades. Então, você recebe essa paciente que você definiu a hospitalização, você define majoritariamente todos os exames iniciais para colher essas informações e direcionar essa paciente, tá? Então, para a consulta de um intensivista, para dividir essa informação, você precisa ter uma paciente com uma inabilidade de manutenção de uma oxigenação em torno de 95%, mesmo que ela tenha uma suplementação de oxigênio e que essa suplementação venha sendo cada vez maior para que ela mantenha essa saturação. Caso você tenha uma paciente com uma hipotensão, uma pressão arterial média menor ou igual a 65, independente de você fazer uma alíquota de volume de 500 ml a 1000 ml de um cristalóide e ela não sustente essa pressão, e que você tenha uma evidência que essa paciente tem alguma disfunção orgânica. Ou seja, se a gente lembrar desse quadro e lembrar da classificação anterior, que a gente falou sobre manifestação leve, moderada, severa e crítica, isso aqui me remete que toda manifestação moderada, severa ou crítica precisa de um olhar diferenciado de um clínico, de um intensivista, para que a gente possa triar essa paciente melhor. Caso essa paciente apresente alguma dessas alterações descritas assim, ela merece um olhar especializado, ela merece um acolhimento na unidade de terapia intensiva, certo? Existe essa liberação do American Journal também, que ficou um pouquinho mais didático para a nossa aula. É um material ainda que não foi publicado, ele é pré-publicação, mas ele está disponível para ser acessível, que para a nossa aula eu acho que ficou melhor para a gente poder esmiuçar. E aí você pega uma paciente suspeita de Covid, onde ela não tenha sinais críticos de gravidade, e aí nesse quadrinho ele coloca o seguinte: para que eu tenha certeza que essa paciente não tem uma condição crítica e mereça ser admitida numa unidade de maior vigilância, ela tem que estar saturando maior que 95%, com aproximadamente 4 litros no catéter nasal ou menos, né, de oferta de oxigênio. Ela precisa ter uma frequência respiratória menor que 26, um lactato menor que 2, ela tem que estar apta, né, a completar as sequências, ela não ter falas intercortadas durante o seu conversar, ou contar a sua história. Ela precisa ter uma pressão arterial média maior ou igual a 70 milímetros de mercúrio. Então, essa paciente, independente da idade estacional dela, ou menos de 24 semanas, ou mais de 24 semanas, ela ainda preenche um critério de uma paciente não crítica, tá? De outra forma, se eu tenho uma paciente que precisa de fluxo de oxigênio maior do que 4 litros por minuto num catéter nasal de O2 e ainda assim mantém uma saturação de oxigênio menor que 95%, que ainda tem uma frequência respiratória maior ou igual a 26, ou tenha um pH arterial menor que 7,3, ou ainda uma pressão de CO2 maior que 40, ou uma pressão de O2 menor que 80, lembrando que tudo isso é visto na gasometria arterial, isso preencheria critério de gravidade. Assim como um lactato maior ou igual a 2, tá? Se essa paciente não tiver condição ou aptidão de conseguir falar com você, contar a sua história, sem ter uma fala entrecortada, sem precisar puxar o ar, sem você sentir que ela taquicardia enquanto fala com você, ela também preenche critérios de gravidade. E ainda assim, uma pressão arterial média menor que 70 milímetros de mercúrio. Então, acho que assim ficou um pouquinho mais didático para a gente lembrar e perceber como essa paciente merece uma admissão numa unidade mais crítica. Então, agora vamos falar um pouquinho em relação ao suporte clínico para todas. Lembrando que está numa avaliação dinâmica, que a gente já ensinou essa paciente para a unidade referenciada para ela, a gente vai ofertar para ela oxigênio, né? Nós precisamos ter um alvo de uma saturação maior ou igual a 95% e nós temos um arsenal de opções para que a gente consiga garantir para essa paciente uma oferta de O2 importante, tirando ela de um quadro de hipoxemia e, claro, de todas as consequências deletérias para mãe e bebê de uma hipoxemia refratária. Então, a primeira oferta seria o catéter nasal de oxigênio, onde o máximo que a gente pode ofertar é até 4 litros por minuto nesse catéter. Se a gente precisar ofertar
5 litros ou mais, nós já passamos para a máscara concentradora, a máscara de Venturi, que tem um reservatório, onde você consegue ofertar fluxos mais altos, em torno de 10 até 15 litros de O2, para que essa paciente tenha uma melhor performance respiratória. Existem ainda outros adventos que vieram nos ajudar muito, que nem todos os serviços têm, mas a gente tem acesso a isso e tem feito muita diferença, que é o catéter nasal de alto fluxo, onde você consegue ofertar uma litragem de O2 mais alta e uma fração inspirada de O2 mais adequada. Então, às vezes a gente inclusive alterna esse catéter nasal de alto fluxo, falando para o paciente fazer uma posição de pronativa, né, que a paciente deita de bruços com o catéter e melhorar ainda mais essa troca gasosa. E temos também a ventilação não invasiva, onde eu vou fazer um parênteses aqui, onde isso é discutível. Logo no início dos estudos do Covid-19, a ventilação não invasiva foi contraindicada para todos os pacientes gestantes ou não, e marcadamente isso foi sendo revisto ao longo do tempo, até que a Itália tirou muitos pacientes de um estado crítico, que seria para intubação orotraqueal através de ventilação não invasiva. No Samaritano, nós estamos fazendo com uma excelente resposta. A gente tem, inclusive, alternado catéter nasal de alto fluxo com ventilação não invasiva para ofertar a esses pacientes ganho de pressão e não só ganho de litragem, e evitando, assim, muitos casos de ir para a prótese ventilatória, o que faz com que o tempo de internação desse paciente, a gravidade desse paciente seja aumentada. Então, na UTI materna, a gente sabe que ventilação não é invasiva nas pacientes gestantes. É preciso ter um olhar diferenciado, porque essa paciente tende, né, a ter uma chance maior de broncoaspiração. Então, a gente tem uma paciente com uma cabeceira bem elevada, com nível de vigilância bem importante, e a gente precisa fazer isso numa condição onde a sua equipe esteja com todo o acesso aos equipamentos de proteção individual. Então, se o seu serviço tem equipamento de proteção individual e você tem quartos, leitos de UTI, onde você consiga ter isolamento, não só com filtro com pressão negativa, porque a gente não está fazendo só com pressão negativa, mas que você tem uma barreira física, ou que seja o seu leito de isolamento, ou que na sua UTI você tenha o privilégio de ter leitos separados não por cortina, mas por alvenaria e porta, com uma monitorização adequada, você está autorizado sim a fazer a ventilação não invasiva para esse perfil de paciente. E a resposta é positiva, tá? Então, a gente, sabendo dessa discussão do meio médico, você tendo como ofertar EPI, você tendo como garantir a segurança dos outros pacientes na unidade, você pode fazer a ventilação não invasiva mesmo consciente da aerosolização e que, claro, isso proporcionaria uma dispersão maior para a infecção do Covid. Já falei, mas vou repetir a questão da pronativa. Claro que nem toda paciente gestante ela vai conseguir pronar, né, deitar de bruços facilmente. Então, se a gente conseguir lateralizar o decúbito por 2 horas e trocar esse decúbito de tempos em tempos, a gente já consegue melhorar o colapso posterior e melhorar essa troca gasosa, a gente vê um ganho importante disso. E claro que se nada disso for efetivo ou a paciente responder mal, ou você julgar que você não tem condições de ter uma oportunidade de fazer uma ventilação não invasiva, a intubação orotraqueal é mandatória, é indicada a sequência rápida para que você tenha menos acesso ao seu profissional de saúde para poder se expor na hora de intubar essa paciente. E você pode ainda, mesmo com a paciente em intubação orotraqueal, fazer a prona passiva, né? O paciente sedado, intubado, curarizado, pela técnica do envelope, e você colocando coxins, monitorizando esse bebê, você consegue botar essa paciente em decúbito ventral e conseguir melhorar essa performance ventilatória. Quando você prona a paciente, você protege claramente o tubo para que você não tenha
possibilidade de perder o acesso a essa via aérea. Mais ainda, você conecta bastante, você pressiona bastante as conexões para que você consiga garantir essa segurança. Você protege com coxins as áreas de maior contato e atrito, protege o globo ocular, de preferência com hidratante, com gel, geleia, colírio, e, né, ocluindo, colocando a roldana no rosto do paciente e protegendo as áreas de maior contato para que ele não abra uma lesão. Paciente pronado, normalmente em torno de 18 horas, você vai avaliar imediatamente pós-prona com a gasometria o ganho desse paciente nessa posição e, se possível for, que ele permaneça assim 18 horas e você desprone esse paciente, avalie a condição e nada impede que você reprone esse paciente ao longo do tratamento, tá? E é importante a gente ter uma noção, e eu sei que nem todo mundo vai ter, infelizmente, um intensivista para poder dividir com você o momento dessa intubação. E esse timing para a intubação é importante, porque se a gente posterga muito uma via aérea mais segura para essa paciente, não tem sido incomum esse paciente apresentar uma parada cardiorrespiratória durante a intubação. Porque ele já chega com as reservas tão consumidas, às vezes ele chega hemodinamicamente tão alterado que ele não suporta o manejo de você tirar o tônus adrenérgico dele com a sedação e o bloqueio neuromuscular e intubar o paciente sem que tenha um desarranjo mais grave. Então, isso sim tem acontecido. E esse time, ele não é homogêneo, ele não é igual para todo mundo. É um time individualizado, né? Claro que você vai ponderar o status materno, você vai ponderar comorbidades pré-existentes, você vai ponderar a via aérea desse paciente, se esse paciente tem estigmas de uma via aérea difícil, lembrando que a gestante é considerada uma via aérea já com grau de dificuldade, por ser uma via aérea um pouco mais edemaciada, de acordo com o tempo de gestação, então não é cabível a gente definir uma estratégia de intubação num contexto mais corrido, né? Já que a gente precisa ter cautela para fazer esse procedimento com segurança. Você vai identificar se tem uma presença de falência múltipla orgânica, porque isso impede que você tenha uma estratégia conservadora, não invasiva, que aí você precisa avançar e trazer uma via aérea mais segura, como a intubação orotraqueal. E para você intubar, você precisa ter queimado as etapas anteriores que, se forem permitidas pela condição clínica da paciente, onde o catéter nasal não foi suficiente, Venturi não foi suficiente, catéter nasal de alto fluxo não foi, Veni não foi, a gente intuba. Então, a gente precisa ter ou queimado todas essas etapas, ou ainda ter um grau clínico dessa paciente grave e perigoso que te impeça de ter tempo para testar essas medidas não invasivas, e aí a gente promove a intubação orotraqueal. E aí é interessante a gente falar agora sobre a anticoagulação, né? A gente sabe que está diante de uma paciente que já tem um estado de uma hipercoagulabilidade, que os eventos trombóticos são eventos que nos preocupam. Além disso, o paciente com COVID-19 tem sido documentado também um estado protrombótico. E quanto maior a gravidade desse paciente, nas avaliações pós-mortem, tem sido identificadas um número grande de microtromboses e de eventos maiores. A nossa experiência com os pacientes não gestantes até, a gente teve sim evento de tromboembolismo, na verdade, muitos eventos de trombose venosa profunda e alguns eventos de TEP. Só que a nossa sociedade, tanto a COG quanto a Sociedade Americana de Hematologia, defende que nós não temos evidência científica para anticoagular nenhum perfil de paciente, nem as gestantes. E que especificamente no grupo das gestantes, o que nós precisamos lembrar da prescrição dessa paciente desde a admissão é fazer uma dose profilática de heparina de baixo peso molecular, de preferência, mas tratar essa paciente profilaticamente apenas, tá?
Um outro ponto importante é que, como na infecção por Covid nós presenciamos níveis muito elevados de dedímero, existem alguns estudos que vêm correlacionando proteína C reativa, nível sérico de dedímero com uma curva ascendente, quer que seja, como algo a se ponderar nesse paciente o início de uma anticoagulação plena. As sociedades defendem que nós não temos esse olhar para as nossas pacientes gestantes, que o dedímero pode não ser um preditor confiável de TVP na gestação, visto que ele, numa condição fisiológica da gestação, já tem níveis mais elevados pela alteração momentânea. Tá certo? Então, não temos que acompanhar dedímero para definir anticoagulação para essa paciente. Não há evidência científica que a anticoagulação plena seja benéfica. Podemos sim anticoagular essa paciente plenamente, uma vez que nós tenhamos documentado uma trombose venosa profunda ou um evento de um tromboembolismo pulmonar, e aí sim a gente está habilitado a anticoagular, mas apenas com casos confirmados, tá bem? Lembrando que há um aumento na anticoagulação de uma chance de risco de sangramento periparto. E que, claro, se eu estou falando de um evento trombótico, eu estou falando de um paciente que está evoluindo com critérios de gravidade no Covid-19. Então, eu estou te dizendo que pode ser que eu me depare com um evento de um parto prematuro ou que eu me depare com uma interrupção da gestação. E que se eu estou anticoagulando esse paciente empiricamente, a pleno, sem eu ter uma documentação, eu estou aumentando o risco desse paciente de ter um evento de sangramento importante no pós-parto ou no periparto, que seria algo ainda com uma mortalidade, com uma gravidade maior adicionada, além do quadro do Covid. Agora é importante ressaltar que se essa paciente esteja sendo anticoagulada previamente ao quadro do Covid por alguma outra condição clínica, essa anticoagulação deve permanecer enquanto ela estiver sendo tratada do Covid-19, certo? Então, esse é o arranjo que tanto a sociedade, tanto a COG quanto a Sociedade de Hematologia Americana definiram como critérios para nós aqui no grupo das nossas pacientes gardinhas e puérperas. Bom, e aí a gente entra numa área que é de grande discussão, mas a gente não vai precisar entrar gravemente nisso aqui, porque a gente está falando sobre opções de tratamento medicamentoso, né? Na verdade, são clinical trials, nada muito marcado, um N variável, os estudos com muitas críticas a serem feitas sobre o desenho do estudo, sobre hidroxicloroquina, sobre azitromicina, sobre remdesivir, sobre tocilizumab e plasma, né, soro de doentes convalescentes. A única coisa que é importante ressaltar é que nenhuma dessas terapias são contraindicadas em gestantes. Uma vez que eu estou dizendo que ela não é contraindicada, eu não estou dizendo que ela é indicada. Não existe nenhum protocolo formal medicamentoso para tratar o Covid-19. Vou repetir. Não existe nenhum tratamento medicamentoso definido para tratar Covid-19. No nosso protocolo hospitalar, inicialmente chegamos a fazer hidroxicloroquina, hoje já tiramos isso do nosso protocolo. A azitromicina pode ser utilizada, sim, ela entra em alguns protocolos hospitalares, desde que você tenha um acompanhamento do QT e que você tenha e faça ela de um nível de segurança de 5 dias, 5 doses administradas, isso é o suficiente. E as outras medicações a gente não usou, tá? Uso de antibióticos. É importante a gente ter em mente que o uso do antibiótico não é para o Covid. O uso do antibiótico é para uma suspeita de uma co-infecção bacteriana. Em algumas situações fica difícil a gente ter uma análise, porque às vezes o próprio Covid, com o avançar dos dias de doença, ele promove uma imagem pulmonar das bases pulmonares colapsadas,
como se fosse uma consolidação. E é difícil com pacientes fazendo febre, com laboratório às vezes alterado, você garantir que você não esteja diante de uma co-infecção bacteriana e precise tratar esse paciente para uma bactéria ou de comunidade, ou caso esse paciente já esteja hospitalizado, que contemple a sua microbiota hospitalar. Então, lembrando que o uso do antibiótico é para co-infecção e não para tratar o Covid-19. E é recomendado, sim, o uso empírico dos antibióticos até que você possa obter os resultados finais por meio de coletas de cultura ou por meio de imagem, o que você julgar pertinente nesse momento, mas a cultura com isolamento do germe é mandatório para que você possa fazer o melhor antibiótico para aquele germe e evitar a chance de desenvolver bactérias mais resistentes ou de usar um espectro maior além do necessário para combater o que precisa nessa paciente. E uma vez que você decida que vai ser iniciado um esquema antimicrobiano, é importante que isso não leve mais do que 45 minutos para ser iniciado. Essa é a recomendação da COG, tá? E o esquema genérico que ele coloca para pneumonia comunitária é ou Rocefin isoladamente ou ainda Rocefin com azitromicina, né? O ceftriaxone com azitromicina. Caso esse paciente seja uma paciente com histórico de infecções de repetição ou que esteja internado e que tenha critérios ou invasão de acesso venoso profundo ou que tenha infecções repetidas ou que já esteja exposto a microbiota hospitalar a mais de 48, 72 horas, você pode ponderar um esquema antibiótico mais abrangente e que, claro, que se você puder escolher isso em conjunto com a determinação da CCIH do seu hospital, baseado na sua microbiota, o sucesso da terapêutica vai ser maior ainda. Então, a COG sugere você pensar num leque de cefepime, meropenem, tazocin, linezolida, vancomicina, para essas infecções relacionadas aos cuidados de saúde. Lembrando que quem tem a possibilidade de dosar a procalcitonina, ela pode nos auxiliar, visto que a dosagem da procalcitonina em valores laboratoriais maiores que 0,5, que 0,58, elas são indicativos fortes de que estejamos diante de uma condição de uma infecção bacteriana sobreposta. E aí a gente teria mais uma forma de tirar dúvida se essa paciente precisaria ou não de um uso de um antimicrobiano, tá bem? E em relação à interrupção da gestação. Bom, claro que essa decisão é uma decisão individualizada e ela precisa que seja avaliada uma condição materna, a condição fetal, a idade da gestação, o desejo familiar, né? Como eu falei, desde a chegada dessa paciente, o momento do parto deve ser conversado. Mas tem uma coisa que é muito importante a gente ter em mente. A ventilação mecânica, isoladamente, ela não é indicativa de interrupção de gestação. E aí a gente tem a felicidade de, no Estado da Mulher, poder dizer para vocês sobre 2 casos de pacientes gestantes, Covid-19 confirmadas, que foram intubadas, uma com 20 semanas de gestação, outra com 24 semanas. Nós não interrompemos a gestação. Uma paciente está traqueostomizada, acordada, desmamada de ventilação, dormiu a 3ª noite fora essa noite, gestante ainda, com uma vitalidade fetal ótima, sendo avaliada em conjunto com a obstetrícia, então para a gente um desfecho muito legal. E a outra paciente que foi entubada com 20 semanas de gestação está extubada, fomos conservadores, avaliação fetal garantida, está tudo indo muito direitinho. Então, assim, isso isoladamente não indica que a gente precisa interromper a gestação. Agora, lembro, se você pensar em interrupção de gestação por uma hipoxemia refratária materna, com a paciente em ventilação mecânica, há que se pensar ainda em 2 possibilidades antes de você interromper a gestação. E uma delas é colocar a paciente em ECMO, caso o seu hospital tenha essa condição. Ou ainda, se você não tiver a possibilidade de colocar a paciente em ECMO, você tenta a posição prona com ela entubada, ventilada, curarizada, para conseguir
avaliar o ganho. Por que eu estou falando isso? Porque todos os estudos que nós temos, as análises que nós temos de pacientes gestantes em ventilação mecânica, com hipoxemia importante, com níveis de ventilação, com pressões elevadas, talvez nem conseguindo respeitar tanto todos os critérios de uma ventilação mecânica protetora, a interrupção da gestação não traz muita mudança na melhora da ventilação materna. Isso é bem questionável. Não vimos grandes impactos em relação à mortalidade, porque já é uma situação catastrófica por si só. A gente vê sim um certo ganho de complacência pulmonar e a gente vê, depois do parto, uma queda da necessidade da oferta de fração inspirada de O2 em níveis de 100%. Então, eu deixei um gráficozinho aqui, onde você tem ao longo do tempo, né? E no outro, a FO2, a fração inspirada, né? O quanto que você oferta de O2 no respirador, e você vai vendo que com o passar do tempo, do pós-parto, a curva é decrescente. Você precisa ofertar menos oxigênio para garantir aquela oxigenação. Mas não é brilhante, não é algo que na mecânica ventilatória como um todo traga um ganho expressivo. Então, se a gente conseguir ser seguramente conservador nessa questão da gestação, eu acho que a gente ganha para todo mundo. E agora, para a gente ponderar o uso de corticoide, né? Grandes trabalhos falam que o uso de corticoide no paciente com Covid-19, gestante ou não, você tem um desfecho pulmonar pior. Você falaria sobre um aumento da viremia e você falaria ainda sobre uma piora da performance pulmonar. E com o passar do tempo, a Itália tem usado muito corticoide e a gente trouxe para a nossa prática clínica um olhar. Depois que esse paciente passa do 10º dia de sintoma, onde essa viremia tende já a cair, você tem alguns casos que o paciente se beneficia do uso de corticoide e tem se usado em alguns trials a metilprednisolona. Então, a gente tem usado em alguns pacientes, sim. Inclusive, temos pacientes documentados que evoluíram com BUP, né, com bronquiolite obliterante, e que o tratamento são altas doses de corticoide, e que nós, sim, tiramos pacientes de ventilação com o advento do corticoide, isso aconteceu, mas é preciso ter esse olhar do momento, do tempo de sintoma que esse paciente tem para você ter segurança para poder indicar o uso do corticoide. Então, as nossas sociedades, né, voltadas aqui para as nossas pacientes gestantes e puérperas, elas pedem uma cautela na administração desse corticoide, mas que ele deve ser pensado multidisciplinarmente e ponderado sobre o ganho, sobre o benefício da maturação pulmonar fetal, uma vez que você esteja diante de um risco de um parto prematuro e que você esteja diante de uma gestação de até 34 semanas, né, esse período de gestação. Você pondera junto com isso uma avaliação da condição clínica e crítica materna, principalmente porque é uma dose de corticoide substancial e que tem sim mexido na glicemia da paciente, muitas das vezes necessitando do uso de insulina venosa, e lembrando que a hiperglicemia altera ainda mais a performance imunológica desse paciente, que pode empurrar ele ainda mais para uma manifestação pior dessa infecção do Covid-19. Esse artigo, que foi publicado agora, final de abril, início de maio, foi de onde eu acrescentei essas condições finais a respeito da hiperglicemia, a respeito da alteração imune sobre a administração da betametasona, e nesse artigo ele questiona se não vale a pena a gente chegar no meio do caminho e fazer uma dose única de betametasona de 12 miligramas e não repetir com 24 horas. Ainda é algo questionável, ainda é algo em análise, tem que ser ponderado caso a caso. Acho que se você tiver uma paciente
com uma fase de viremia mais decrescente, com uma evolução melhor e que você tenha mais segurança para fazer a betametasona, eu ponderaria o uso, o ganho fetal, né, uma melhor performance desse nascimento do bebê, e acho que eu ponderaria de administrar essa betametasona, mas ainda é algo que precisa ser pensado e conversado multidisciplinarmente com bastante cautela. E para finalizar, a amamentação deve ser estimulada, e você só sugestiona para que essa paciente você indique o uso da máscara, né? Assim como a gente faz nos nossos protocolos de tuberculose, e ele também determina que mães positivas e bebês saudáveis não precisam ser separados, mas precisam ter uma avaliação, uma orientação, né, de cuidados, higienização, álcool e um ambiente mais saudável possível para ser conduzido esse momento. Era essa a minha explanação aqui para vocês. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando, né, um tema amplo, mas é com muito carinho que eu trouxe esse olhar para vocês. Bem, agradecer a Chiara pela brilhante apresentação. Eu queria aproveitar para me desculpar, porque nós tivemos alguns problemas aí com o Zoom, várias pessoas não conseguiram entrar, mas nós vamos disponibilizar essa gravação e o link. Nós temos aí alguns minutos para umas perguntas. E temos aqui a primeira pergunta. Em relação ao ultrassom de tórax, qual seria o protocolo de segmento, diário? O ideal é que você possa fazer uma imagem pulmonar diária, não existe um protocolo fechado. É claro que a qualquer sinal de piora dessa condição pulmonar, ela precisa ser reavaliada. Tanto a questão pulmonar quanto a avaliação fetal, a qualquer instabilidade materna. Uma outra pergunta em relação ao uso de antibióticos. O Ministério da Saúde indica utilizar clavulin e azitromicina nos pacientes com suspeita de co-infecção de origem comunitária. Por que fazer Rocefin? Então, o clavulin também é possível. No Samaritano a gente usou clavulin, alguns outros trabalhos indicam o uso de Rocefin. Acho que a microbiota contemplada pelos dois é uma microbiota razoável, mas a gente no nosso hospital, para as gestantes, definiu o uso de Rocefin. E a COG recomenda. Mais uma pergunta. A comprovação da vacina para a gripe dispensa o painel viral? Não, de forma alguma. Eu acho que é isso. Eu ainda estou um pouco inseguro com essa questão aí do corticoide. Por que essa limitação tão grande? Por que essa insegurança tão grande no uso do corticoide, mesmo considerando o uso para a prevenção da imaturidade pulmonar fetal? Porque os trabalhos iniciais da Covid-19 mostravam que o uso de corticoides faziam com que você tivesse uma explosão da doença, que você não limitasse só o acometimento viral do Covid no pulmão e que isso se disseminaria para outros órgãos de uma forma mais grave, com clearance pior de eliminação do vírus, então você ainda prolongaria o tempo de doença uma vez que você tivesse usado o corticoide. Então, tanto que a gente só consegue prescrever o corticoide com um pouquinho menos de angústia depois do 11º dia de doença. Por conta disso, por uma explosão pulmonar de desfecho pior e por um tempo mais prolongado de evolução desse paciente. Sobre dedímero, qual o valor utilizado para parâmetro? Não tem valor para parâmetro. O dedímero normalmente no Covid a gente já vê valores iniciais acima de 2.000 e já tem valores onde o laboratório só determina até 6.500 a 7.500
sendo que tem valores estratosféricos. O que é marcado apenas é que nos nossos pacientes, nas nossas pacientes gestantes, o valor do dedímero não é um auxílio ou um parâmetro para que a gente possa inferir que essa paciente tem algum evento trombótico. Ele mostra, sim, que ele tem um aumento do dedímero, mas que na gestação, por si só, você também aumenta. Então, com isso, ele tira o dedímero nesse perfil de paciente para qualquer decisão. No terceiro trimestre, qual seria a indicação para a posição pronada? A indicação de posição prona, independente de qualquer tempo de gestação, é uma hipoxemia refratária. É você não conseguir recuperar a pressão de oxigênio dessa paciente apenas com a oferta de oxigênio com catéter nasal e por aí vai. O colapso posterior da lesão pelo COVID é marcado e quando esse paciente prona, a performance ventilatória dele fica muito melhor. Então, não tem nada restrito ao terceiro trimestre, você precisa pronar ele ativamente, de preferência, sempre que possível, se permitindo o cuidado de colocar um coxinho, um travesseiro para aliviar essa pressão do abdômen, né? Então, um decúbito mais lateralizado seria melhor. Efeito do COVID no feto. Tem visto alguma coisa? Não, é até interessante que a própria sociedade determina que o COVID não tem documentado, é claro que com N de trabalhos pequeno ainda, nenhuma malformação fetal e ele não é um indutor de parto prematuro, de prematuridade, eles não relacionam ao COVID. Eles salientam, na verdade, eventos iatrogênicos que possam levar concomitante ao COVID a eventos assim. Então, nós tivemos, sim, na nossa maternidade, um DPP oculto. Isso não foi, não sei se teve um evento trombótico ali, de placenta relacionado ao COVID ou não, mas foi um DPP oculto que acabou culminando assim. E ainda assim, já teve relato em outros hospitais das pessoas estarem focando no COVID, na verdade, numa síndrome HELP. E acabou evoluindo para um óbito fetal. Gestante com uso de catéter de O2 pode ter parto vaginal? Pode. O que é muito importante é você garantir uma excelente analgesia para esse paciente, para você diminuir o trabalho respiratório e diminuir a necessidade de uma maior demanda de oxigênio. Então, desde que você tenha uma analgesia de parto bem feita, não tem problema nenhum. Qual a idade gestacional para interromper uma paciente sintomática no samaritano? O samaritano não tem gestante. Gestante só mesmo no Hospital da Mulher e a gente não trabalha dessa forma. A gente precisa, obviamente, pontuar tanto a performance materna quanto a performance fetal. Em relação ao uso de anticoagulante, que tem sido usado também para o prognóstico da doença em si, pelo seu efeito vascular. Qual seria um outro parâmetro se não for o dedímero, porque alguns hospitais não têm como dosar? Ferritina? Não, você só tem autorização segura pelas nossas sociedades para anticoagular a paciente com um diagnóstico confirmado, ou com Doppler de membro inferior positivo para trombose venosa profunda, ou para uma imagem pulmonar suspeita de infarto pulmonar, ou ainda de de que o ecocardiograma com uma disfunção de VD, ou o que quer que seja, ele sugestione um tromboembolismo pulmonar. Não tem nenhuma documentação de que há benefício em anticoagular a pleno esse perfil de pacientes. Tanto que, mesmo nos pacientes não gestantes, no samaritano, por exemplo, não é o nosso protocolo anticoagular. Ninguém. Gestante no terceiro trimestre com indicação de intubação. Interromper a gravidez por cesariana. Piora o prognóstico? Vale a pena esperar estabilizar, mesmo estando próximo do termo? Para mim, estabilizar sempre. Estabiliza e programa isso no melhor momento. Não necessariamente essa paciente vai se beneficiar dessa interrupção nesse momento. Primeiro você garante a via aérea materna, oxigena essa paciente, define com calma e
ver o melhor momento para interromper. A obstetrícia do lado do intensivista é fundamental. Tem uma pergunta que fizeram aqui que ficou para trás sobre a comparação da assistência pública e privada. Mas como você já Certo. falou, você só atende gestante na assistência pública. Então, assim, acho que não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso. E tem mais Não uma dentro tem. desse painel, dessa mesma questão, que é cuidados no puerpério. E aí eu vou acrescentar, vale a pena anticoagular com um pouco mais de complacência no puerpério? Não, vale a pena a profilaxia. A profilaxia é mandatória. É mandatória a profilaxia para esse paciente durante a internação. Não tem relatos de que essa paciente, fora do ambiente hospitalar, precise de profilaxia. Mas para todas, Covid positivo. Para todas. Uma última pergunta, porque a gente já estourou bastante tempo. Essa classificação que vem circulando aí em estágios, estágio 1, estágio 2, isso dá para ser transposto para o uso em gestantes? A gente pode considerá-la para a gestação também? Porque essa classificação ela vai se baseando na questão de que a viremia vai diminuindo e você vai tendo os sintomas muito mais relacionados aos efeitos, às reações inflamatórias. Isso a gente pode transpor para a gestação ou essa classificação não é ideal? Doutor Renato, eu não esbarrei com nenhum trabalho que tenha feito essa validação nas gestantes, mas é um raciocínio lógico, do mesmo jeito que a gente pensa sobre a cronologia da doença, para tentar inferir o desfecho dessa paciente, juntando, lembrando que o período crítico dos sintomas, né, entre o 7º e o 12º dia, você tem uma noção se essa paciente vai evoluir bem ou mal, junto com tanto por cento de acometimento pulmonar que você tem, é mais ou menos a mesma coisa, porque você está botando uma cronologia junto com a sintomatologia e tentando inferir o tempo de doença. Eu acho que não seria errado, mas nós não temos uma chancela oficial para isso ainda. Cada semana sai uma atualização. Agora a última pergunta mesmo. A questão o critério de internação esbarra um pouco na saturação. Para não grávidas, 93, e para grávidas, 95, é esse o ponto de corte? Esse é o ponto de corte, lembrando que tem ainda uma avaliação dinâmica. Não adianta essa paciente ser avaliada com esse valor absoluto apenas no repouso. Preciso que essa saturação seja revisitada, ou quando pede para ela caminhar no mesmo lugar por 1 minuto, ou quando ela durante 1 minuto senta e levanta de uma cadeira e você avalia a performance, tanto cardiovascular quanto de saturação. Por exemplo, já tive paciente que já pensei em dar alta, saturando a 94% em ar ambiente não gestante, e que durante o teste satura 82 e bate a 170. Então, o mínimo esforço, quando esse paciente voltar para a sua atividade habitual em casa, ele não vai suportar, ele ainda precisa de um aporte de oxigênio. Bem, eu quero te agradecer. Só tem uma pessoa que pediu para frisar que você está falando, e obviamente, de protocolo de anticoagulação plena, né? A anticoagulação profilática já ficou claro que ela é importante dentro das indicações. Exato. Ela é Então, fundamental. a gente estava discutindo basicamente anticoagulação plena. Então, Isso. queria te agradecer, me desculpar aí com aqueles que não conseguiram entrar, porque a gente teve um problema aí com o Zoom. Não fomos só nós, no domingo teve até uma conferência que era da própria Fetal Medicine Foundation, que foi cancelada, mas na próxima semana nós teremos aí o professor Celso Granato, que vai falar para a gente sobre os resultados laboratoriais, como fazer uma correlação com os resultados laboratoriais. Espero que esses problemas com o Zoom estejam resolvidos. Muitíssimo obrigado. Nós vamos disponibilizar esse vídeo pelos canais da SGORG e a gente vai divulgar aí nas redes o link. Obrigado, Chiara. Parabéns. Obrigada pela oportunidade. Um abraço a todos e uma boa noite.